Bom dia. Nascido que fui na terra de Membuí, na Vitória e Retã, na minha querida Santa Maria, coração do Rio Grande, já há uns 5, 6 anos me acerencei numa terra que surgiu no mapa na mesma época que os portugueses se estabeleceram aqui no nosso estado. Rio Grande, fundado em 1737, traz o ano em que Cristóvão Pereira de Abreu, nosso tropeiro símbolo do Rio Grande, desviou do caminho do mar e abriu o caminho da serra, cruzando entre tantos rios aquele que empresta seu nome à cidade onde me aquerenciei e que foi também terra de Teixeirinha, um dos maiores nomes da música rio-grandense. Falo de Rolante, onde resido, onde encontrei a mulher com quem casei e onde sentei juízo. E nessa terra que predominantemente foi colonizada por alemães, nós temos muitos que no meu chão chamamos de pelo duro e lá simplesmente são brasileiros. Em contraponto com os alemães, como eles se dizem, várias gerações depois batem no peito, eu sou alemão. Os brasileiros lidam com outras coisas. E entre esses tantos brasileiros, na década de 60, e nós já chegamos para saber como sei dessa história, afinal eu nasci em 77, na década de 60 tinha um desses brasileiros, Adão Antônio Garcia, que morava em umas terras lindeiras com a antiga estrada velha do Rolante, que partia de Taquara e chegava até a cidade, costeando em largo trecho o rio que dá nome à cidade. Perpendicularmente a este rio e a esta estrada, ele construiu aquilo que era um dos seus maiores prazeres e é um dos maiores prazeres do homem do campo, uma cancha de carreira. Viciado naquilo, conhecedor das manhas, sempre teve cavalo e quem montasse de tirar o chapéu. E entre aqueles que montavam para ele estava um seu filho, pequeno, magro, jovem, um típico perfil de carreirista, de alguém que ia montar o cavalo e ia fazer ele andar. Essa pessoa foi quem me contou a história, seu Ari Antônio Garcia, que correu essa carreira. Correu em cima de uma égua rosilha, uma rosilha prateada do pai dele. E não era para ser ele. Quem ia montar se machucou, se quebrou e ele foi. Só que era carreira grande, atada com que na cidade não se chamaria vizinho, mas para quem mora no campo sabe que qualquer 6 léguas é do lado. O falecido Pita Rosa. Quem ia montar o cavalo do Pita Rosa era um serrano. Um serraninho, baixote, ladinho, louco de esperto, que desceu conduzindo tropa de São Francisco de Paula ao Rolante, se estropiou, quebrou uma perna, ficou pela casa do homem e acabou casando com a filha dele. E esse genro do Pita Rosa, Celso Luz de Oliveira, infelizmente falecido no último ano, que foi patrão do Piquete Três Estâncias de Rolante durante largo tempo, um dos organizadores do rodeio da cidade do Rolantier, era conhecido como o melhor dos melhores para correr carreira. Ele ia montar um zaino apoderado do Pita Rosa, cavalo famoso na região que nunca tinha corrido com os cavalos do seu Adão Garcia. Bueno, carreira aprazada, parada forte. Na semana que antecedeu, choveu granizo nas cocheiras do seu Adão. Para aqueles que não conhecem carreira, a gurizanzada por vezes recebe uns caramelos, uns doces e se atraca a tocar pedra para não deixar o cavalo descansar. Sendo gurizada, não tem o que fazer. E quem deu esses doces, deu um dinheiro, um trocadinho para a gurizada fazer, nunca aparece. Mesmo que se saiba sempre quem era. Mas como eu disse antes, o seu Adão não era um rapaz muito bobo. E consciente do que ocorria, tinha tirado a égua dali. Botou uma outra rosilha, mas não a que ia correr.
E a gurizada fez chover granizo de saibo e de pedra a semana inteira em cima de uma égua que só estava ali para ser judiada. Chegado o dia da carreira, foram pesar os rapazes que iam montar. Na época, o seu Adão era um gurizote, um adolescente, pouco mais que um piazão, enquanto o Celso Luz já era um homem tarimbado, 10 anos mais velho, contava com a sua experiência e com a sua esperteza em especial para levar vantagem, porque os cavalos, dizia-se, eram parelhos, muito parelhos. E ele tinha uma artimanha bastante comum na carreira. Usava um cinto de couro forrado de algodão, lindo cinto, todo grosso, mas que na hora da pesagem era convenientemente trocado por um cinto forrado de chumbo. Para os entendedores não preciso explicar, mas sempre é interessante, eu acredito, para aqueles que não são muito afeitos com isso, qualquer meio quilo, quilo a mais faz muita diferença. Por isso às vezes se joga 60 por nada, como quem diz, bota aí, eu boto qualquer rapaz assim mais cheinho, né? Fortinho para correr. Mas bueno, como sempre ele fez a jogada dele, que se descobriu anos depois, ainda que se desconfiasse. E os dois se prepararam, se aprontaram para a carreira, pegaram o seu Cruzeiro, o Celso, a Rosília, o seu Adão, o seu Ari, o seu Adão junto, o pai dele, levaram e prepararam. Não tinha saída, não tinha porta, não tinha brete, tinha um juiz para dar largada e o Celso, louco, desperto, com o cavalo velho escarceando para frente e para trás e só de olho no juiz. Quando ele viu que o homem se preparou, ele levou para trás e quando deu a largada, que o ali pensou em arrancar, ele já passou correndo. Para aqueles que, volto a dizer, conhecem carreira, sabem que isso é uma vantagem que tu não busca. Se os cavalos são parelhos, não tem como buscar. Só que o homem velho era pachola, metido a facão sem cabo, achando que estava com a carreira ganha, porque a égua estava uma semana sem dormir, que estava com a carreira ganha porque o cinto dele pesava 5 quilos mais na hora da pesagem e ele estava com uma vantagem enorme para levar para frente, o peso estava parelho, pensando que a carreira estava ganha porque ele tinha 10 anos mais de cancha do que o outro rapaz. Resolveu, por pacholice, dar uma segurada no bicho. Só que quando ele segurou o zaino que vinha comendo a estrada, o zaino velho se assustou e levantou num manotaço. No que ele desceu de volta, o seu Ari, que ele me disse era um excelente ginete, era um excelente jockey, dentro do que ele sabia, muito mais limitado, ainda mais naquela época, e cancha, só quem tem para saber, passou por ele, que era um raio, e ele não catou mais o homem. Ele vinha com um corpo de vantagem. Abrindo um esclarecimento, volto a dizer, não sou do rolante, não nasci nos anos 60. Conheço a história, antes que ela acabe, porque esses dois homens que vieram a ter um filho e uma filha, um deles que ainda vive, seu Ari, vai receber um bisneto do ventre da minha esposa, que grávida está, e foi um fator de união nas duas famílias que eles nunca imaginaram naquela época. Mas voltando, seu Ari cruzou e ganhou de luz do homem, que por pacholice, por pensar que a carreira já estava ganha antes de ser corrida, quis bancar o macanudo, quis abanar para as gurias e se foi para casa com o rabo entre as pernas, sem ganhar nem o dinheiro para o vale.